Dois homens se encontram na frente de uma escadaria na Grécia Antiga. O primeiro é um jovem aristocrata que se diz extremamente devoto dos deuses e que, em função dessa devoção, está acusando o seu próprio pai de assassinato. Do outro lado, temos um pensador que está sendo acusado de corromper a juventude e que pode, em algumas semanas, perder a sua vida. Esse é o cenário de um dos primeiros livros escritos por Platão, que é justamente o diálogo Eutífron, e que pode ser muito útil para fazer a gente refletir sobre o que é um diálogo socrático, sobre qual é o contraste que pode ser feito entre o pensamento filosófico e o pensamento religioso, e que já anuncia também algumas dimensões importantes sobre o que é justiça, que é um dos temas tão importantes dentro do pensamento platônico. Se você se interessa por esse tema, então fica aqui que a gente vai conversar sobre esse diálogo. E agora, roda a vinheta. O Eutífron é um diálogo que inicia com uma tensão muito importante, que é justamente a tensão entre um homem que está acusando outra pessoa e um homem que está sendo acusado. Sócrates e Eutífron se encontram, começam a conversar, e o Eutífron diz então a Sócrates que está condenando o seu pai. Sócrates acha a atitude um tanto quanto inusitada e dá espaço para o Eutífron falar. Eutífron, então, narra os acontecimentos que levam o seu pai a sofrer a acusação de assassinato, e desde o primeiro momento a gente já percebe como que essas acusações são extremamente frágeis, né? Ainda mais se a gente for levar o contexto da época. O próprio Sócrates percebe isso, ironiza o Eutífron, que não percebe e continua no diálogo. E o Eutífron, inclusive, diz que ele está tomando aquela iniciativa de acusar o próprio pai contra a própria vontade da família, contra o que os seus amigos o indicam. E o que vai acontecer com a ação do Eutífron, se ele vai ganhar ou se ele vai perder, o que os juízes consideraram justo ou injusto no caso dele, a gente não sabe. Mas a gente tem um pedido muito interessante do Sócrates, que é, olha, então, já que você está dizendo que você acusa os seus pais, o que é algo contrário ao que se prega, me explique por quê. E o Eutífron fala, eu estou fazendo isso porque eu sigo a vontade dos deuses. Sócrates então fala, me explica o que é essa vontade dos deuses, como que você segue essa vontade dos deuses, porque eu estou sendo justamente acusado de não crer nos deuses, de introduzir falsos deuses, né? Então, me ajude, porque daí eu posso pensar no que eu vou falar diante do tribunal em que eu estou sendo acusado. O Eutífron prontamente começa a falar, e aí a gente tem então uma sequência de argumentos em que o Eutífron apresenta um argumento sobre o que é a piedade, sobre o que é esse respeito aos deuses, e o Sócrates sempre rebate esses argumentos. Eu já tenho um vídeo aqui no canal em que eu explico cada um dos argumentos de uma maneira bastante detalhada. O meu objetivo ao fazer esse vídeo não é tanto entrar nos 5 argumentos e na maneira que o Sócrates rebate cada um deles. Meu objetivo aqui é apresentar um panorama geral e quais características do diálogo socrático a gente percebe claramente dentro dessa obra. E uma das primeiras características que a gente percebe é que eu já falei, a ironia. O Sócrates trata o Eutífron com grande respeito, como se o Eutífron tivesse tido uma excelente ideia e a melhor ideia do mundo. E se a gente for ler com atenção, a gente percebe que Sócrates, na verdade, está ironizando, que talvez Sócrates não concorde com a acusação que o Eutífron faz ao seu pai. Mas o Sócrates fala, nossa, que grande ideia, que ideia brilhante, né? Então me ensina o que é piedade, porque eu não sei o que é piedade. Inclusive, é essa ironia que faz com que Sócrates seja acusado pelos seus inimigos de saber os temas que ele pergunta para as outras pessoas, mas não admitir que sabe.
E o Sócrates está sempre dizendo, Eutífron, eu não sei o que é piedade, me ensina. Mas ao longo do diálogo, pelas ironias socráticas, pelas maneiras com que ele conduz certas perguntas, fica na cabeça do leitor que parece que o Sócrates talvez tenha uma ideia do que seja piedade, talvez ele tenha uma compreensão a respeito do que é piedade, mas que ele, em momento algum, vai falar para a gente. Um segundo elemento que aparece no diálogo Eutífron e que aparece em muitos diálogos socráticos é esta pergunta o que é e a busca de uma definição que seja coerente em todos os casos. Então a gente percebe isso de uma maneira muito clara no primeiro momento em que o Eutífron conversa com Sócrates. Por quê? Quando Sócrates pergunta para o Eutífron o que é piedade, me explica o que é piedade, o Eutífron responde assim, piedade é fazer o que eu estou fazendo agora, entende? Que é obedecer à vontade dos deuses e acusar meu pai de assassinar. E aí o Sócrates fala, não, Eutífron, mas veja, eu não estou querendo saber se o que você fez é piedoso ou não. Eu estou querendo saber o que é a piedade. Entende? Em todos os casos. Aqui a gente já começa, então, essa pergunta, o que é, que vai gerar uma reflexão mais abstrata a respeito dos conceitos. E isso é fundamental. Então, o Sócrates quer sempre operacionalizar conceitos. E esse conceito que o Sócrates quer, esse conceito de piedade, o ponto é, ele tem que ser válido para as diversas situações. Então não é só dizer que o que ele fez naquele momento é piedoso, mas é entender o que é piedade e todos os momentos em que algo é efetivamente piedoso. É ter um critério claro e bem definido a respeito do que são as coisas. Então o que a gente tem aqui é uma diferença entre o que é um exemplo e o que é uma definição essencial. E aí, o diálogo vai transcorrendo, o Eutífron vai melhorando as definições que ele vai trazendo. Aí, nesse momento, mais para metade da obra, vai aparecer uma pergunta muito interessante que é sobre paradoxo, né? A gente chama de o paradoxo de Eutífron, se os deuses amam alguma coisa porque aquilo é bom, né? Ou seja, existe uma bondade intrínseca naquilo, ou se a bondade das coisas é só porque os deuses gostam, né? O que torna algo bom? É algo intrínseco na coisa ou é uma vontade divina? E esse paradoxo, ele é bem importante, né? Para a gente refletir depois sobre a justiça, sobre qual é a relação entre o bem e a justiça, algo que o Platão vai desenvolver depois como um pensamento mais próprio, como um pensamento mais pessoal, em obras mais de sua maturidade. Eu ainda vou gravar um vídeo só explicando esse ponto do paradoxo do Eutífron, que é realmente muito fascinante. E nós vamos caminhando dentro do diálogo, vamos refletindo, mas esse diálogo gera um choque para muitos leitores, uma certa decepção, porque tem momentos extremamente difíceis que você precisa ficar raciocinando ali durante algum tempo, algumas horas, para você entender o que o Sócrates está falando, e você está o tempo todo falando, não, o Sócrates vai explicar o que é piedade. E o diálogo acaba sem uma explicação sobre o que é piedade. O Eutífron se cansa do Sócrates ficar refutando ele, porque são 5 refutações que o Sócrates faz ao longo da obra, e aí o Eutífron se cansa e vai embora. Então essa é uma terceira característica dos diálogos socráticos, que é o fato de que eles acabam sem uma resposta definida. É importante perceber que mesmo que eles acabem sem uma resposta definida, existem certos elementos na obra que fazem a gente refletir e que fazem a gente tentar completar o raciocínio por conta própria. Um exemplo disso é quando o Sócrates traz o paradoxo do Eutífron e o Eutífron quase chega na resposta certa, mas erra, e o Sócrates sinaliza. É o personagem Sócrates, né? Ele sinaliza e fala, puxa vida, você quase acertou. Se você tivesse dado outra resposta, você teria acertado. Mas, já que você não acertou, então a gente vai ter que começar
o processo todo de novo. E aí ele começa então a fazer outras perguntas para o Eutífron. Perceba então que esse é um convite, tá? Um convite que o autor da obra, o Platão, está fazendo para você, leitor, né, de você tentar responder essas perguntas que o Sócrates faz, né? Então, o Platão ele propõe um exercício para a gente que é um exercício muito interessante. E à medida que a gente vai consolidando isso, a gente vai vendo que talvez algumas respostas façam mais sentido do que outras, né? E essa é uma maneira muito interessante de nós mesmos nos colocarmos diante dos problemas que os diálogos platônicos estão enfrentando. E agora que a gente já entendeu quais são essas características do diálogo socrático, é importante a gente olhar também para o todo, para o cenário em que essa obra se desenvolve. O Platão, ele sempre traz um diálogo que tem uma certa localização. O Platão dedica algum tempo do seu livro, da sua obra, para caracterizar o personagem. Então, isso faz parte também do texto filosófico. Não só os argumentos que estão sendo operados ali. E o que a gente tem no cenário de Eutífron? Justamente o confronto entre um acusado e um acusador. A gente tem o cenário da cidade, mas não qualquer lugar da cidade. É justamente as escadas de um tribunal. Então, quer dizer, por mais que o tema principal, tema que aparece, né, e que no meio diálogo seja sobre a piedade, existe também uma relação entre a piedade e a justiça, entre o que torna algo bom ou não, que é essa característica do dilema do Eutífron. E nós temos também uma dimensão que é a dimensão da reflexão filosófica, né? O que é reflexão filosófica e o que é reflexão religiosa, tá? Por quê? Porque o Eutífron ele está dominado por uma espécie de fundamentalismo religioso. Claro que a palavra fundamentalismo, a expressão fundamentalismo religioso, ela é do século XX, né? Mas tomam ela emprestada para falar que o Eutífron tem uma espécie de fé cega, uma espécie de confiança excessiva na própria posição, né? E de que ele é, então, realmente esse porta-voz dos deuses, né? E que ele não está errado porque a maneira com que ele age é sempre guiada, é sempre conduzida pelos deuses. E o Sócrates aparece como essa figura da desconfiança, como essa figura que é capaz de dizer, né, que não sabe de nada. Então, se eu não sei de nada, pode ser que eu esteja errado. Então, a filosofia, ela aparece nesse momento do diálogo como uma espécie de reprovação dessa atitude religiosa cega e irrefletida. Mas o que o diálogo faz emergir e que nós podemos concluir de uma maneira mais sólida se a gente juntar o Eutífron com outros diálogos, como a Apologia de Sócrates e com outros diálogos do Platão, é que a filosofia também é uma forma, é também uma resposta que você pode fornecer aos deuses, pelo menos do ponto de vista platônico, né? Por quê? Porque o Sócrates se refere à filosofia, a esse saber, a esse pensar sobre si, e a essa conclusão de que ele não sabe das coisas como um presente divino, né? Então, o Sócrates só percebeu que não sabia das coisas porque a deusa da sabedoria falou. Essa condição foi revelada pela líder religiosa do templo de Atena. E o Sócrates, então, entende que está fazendo esse serviço à cidade, de que ele sim, ao filosofar, ele, ao questionar e ele, ao mostrar que as pessoas não sabem do que elas acham que sabem, ele sim está sendo piedoso. Ele está respondendo aos deuses. Então a gente tem aqui, claro que isso não está explícito na letra do texto, tá? É uma interpretação, mas é uma interpretação sólida a partir do contato dessa obra com outras obras do Platão. A gente tem aqui, então, uma reflexão, né, que aprofunda esse nível do que é o pensamento filosófico.